Olá, confreiras e confrades, eno apaixonados, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Gregório e esse é o Eno Experiências. Hoje é um dia muito especial porque a conversa de hoje fala sobre origem, visão, pesquisa, coragem e futuro. Durante muitos anos, o vinho fino brasileiro parecia limitado a poucas regiões e poucas narrativas. Mas isso mudou. E mudou porque algumas pessoas decidiram olhar para o território brasileiro não como uma limitação, mas como uma oportunidade. Decidiram estudar, testar, insistir e construir um caminho novo. Esse caminho ajudou a colocar o Brasil em outro patamar dentro do vinho de qualidade e ajudou a mostrar que a excelência também pode nascer da inovação, da ciência e da leitura inteligente do nosso clima. E para essa conversa de hoje, eu recebo um convidado muito especial, Murilo de Albuquerque Regina, uma referência histórica e técnica da vitivinicultura brasileira. Ele é engenheiro agrônomo, ele é pesquisador, criador da técnica da dupla poda, fundador da vinícola Estrada Real, sócio do grupo Vitácia Brasil e um dos nomes mais importantes da transformação do vinho brasileiro nas últimas décadas. Meu querido amigo Murilo, seja muito bem-vindo ao Eno Experiências. Bom dia, Fábio. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer, audiência, telespectadores. Um prazer estar aqui para falar sobre vinho, para falar da nossa paixão, para falar da história recente, dos desafios futuros. Realmente é muito bom estar aqui, tendo esse espaço para falar de vinhos brasileiros. Que bom, meu amigo. Eu que estou muito orgulhoso de ter a sua presença aqui hoje, porque você, para nós, é uma referência aqui na nossa região e eu tenho certeza absoluta que o Brasil e o mundo quer ouvir o que você tem para dizer para a gente. Hoje eu quero fazer uma conversa muito objetiva, muito rica e muito útil, porque quando o assunto é vinho, a gente pode até começar falando do vinho que está na taça, mas no fundo mesmo, a gente está falando de algo que é muito maior. A gente está falando de território, de identidade, de valor agregado e principalmente de futuro. O que a gente vai levar para as nossas próximas gerações, vamos deixar para os nossos herdeiros, né? Então vamos começar primeiro no primeiro bloco aqui pelo vinho, porque é de onde tudo parte. E eu quero começar pelo coração. Quando se fala em vinhos de inverno, muita gente já entende que nós estamos diante de uma revolução. Mas nem todo mundo entende exatamente o que foi essa virada de chave. Vamos começar lá atrás, em 1999, quando essa ideia começou a tomar forma durante uma degustação lá na Soave, aqui em Poços de Caldas. Então, o médico e empresário Marcos Arruda Vieira ele se interessou pela sua ideia e o senhor imaginava que ela teria um impacto todo, mas será que aquilo que estava na sua cabeça imaginava onde a gente podia chegar? Ou naquele momento era apenas uma aposta muito arriscada? Eu vou me permitir, para responder a tua pergunta, contextualizar o vinho de inverno dentro da viticultura brasileira, porque ela fica parecendo uma aventura de uma pessoa isolada, mas de fato não é. Né? A viticultura brasileira, e eu não sou historiador, eu sou engenheiro agrônomo, né? Mas então eu não vou me fixar a números e datas históricas, mas o contexto da viticultura há 30 anos, 40 anos atrás, a viticultura brasileira ela começava a flertar com a vitis vinífera, né? Que é a uva fina, que faz os vinhos finos. Né? É preciso dizer, né, para os nossos telespectadores, que o Brasil não é berço de nenhuma espécie de videira cultivada. Né? As videiras cultivadas para fins de uva de mesa, de vinho, elas são originárias ou da costa leste dos Estados Unidos, né? As vites americanas, a vitis labrusca, ou da região euroasiática, da Europa e Ásia, que é a vitis vinífera. Né? A vitis vinífera ela pode servir para fazer vinho ou para uva de mesa também. Então, as uvas finas e comuns são divididas nessas duas espécies. O Brasil não é berço de nenhuma. Então, tudo que tem aqui para a viticultura veio de fora. E veio de fora para um país bem diferente de condições climáticas do berço delas. Então, a gente precisou adaptar as uvas que davam certo no clima que é, na maior parte dos casos, tropical, subtropical e úmido. Né? Então, a videira do vinho fino, que está lá na Europa, num clima mediterrâneo, que amadurece na época que é mais seca, que tem sol. Aqui, ela encontrou o verão úmido, chuvoso. E aí o brasileiro, ou melhor, o colono italiano, que fez parte da história do vinho brasileiro, lá para os anos 1800, quando o vinho começou a ser autorizado pela coroa portuguesa, ele começou a plantar videira onde ele morava
e levou a uva com ele porque ele tinha o hábito e a tradição de consumir vinho, né? Então, o que deu certo naquela época não foram as castas portuguesas, que são mediterrâneas, né? Essas flertaram com o Brasil lá em 1500, na época do Martim Afonso de Souza, mas pereceram no clima da capitania de São Vicente, que é onde está hoje a cidade de Cubatão. Você pensa bem, em 1500, plantar vitis vinífera, variedade portuguesa, daquele clima árido mediterrâneo em Cubatão, né? Então isso aí não foi para frente. Foi preciso a uva Isabel, que veio dos Estados Unidos, essa sim rústica, se adaptou com o clima, e ela foi plantada no sul de Minas Gerais, em Caldas, em Andradas, em Baipendi, foi plantada no interior de São Paulo, São Roque, Jundiaí, e basicamente, onde concentrou mais, na Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves. E a videira brasileira a viticultura brasileira virou uma viticultura de vinhos comuns. E até hoje a maioria do vinhedo brasileiro é de vinho comum. E aqui, vai um parênteses, nada contra o vinho comum. Ele é importante socialmente, ele tem público, ele tem importância social, ele tem importância no negócio e tem muita gente que aprecia o vinho comum. Mas o vinho fino, ele começa a flertar com o Brasil em 70. Aí algum ouvinte vai falar, mentira, lá em 1930 tinha 25 pés de Pinot, 38 de Cabernet Sauvignon, tudo bem. Mas aquilo que cai na prova, aquilo que está na estatística como comercial, ele começa a virar comercial em 75 com National Distiller, o vinho Almaden. Sim. O vinho Almaden completou no ano passado 50 anos, o vinhedo. E foi um pesquisador da Califórnia, Olmo, com um pesquisador do Rio Grande do Sul, que resolveram mapear uma região lá em Santana do Livramento e começar a plantar na escala comercial vitis vinífera. E de lá para cá, o Brasil, então, era somente vinho comum. E aí é legal você estar falando sobre isso, porque você está falando exatamente a história do que faz parte da tradição de vinícolas centenárias. O meu pai, por exemplo, essa garrafa que está aqui, fazia vinho lá na Bocaina, ali na cidade de Caldas, né? Da uva, depois teve aqui a folha de figo, mas a uva Isabel e tal. E aí teve esse momento, que é o que você vai entrar agora, que eu quero até já fazer essa ponte para você. Para quem que nunca ouviu falar então do assunto, como é que o senhor explica o que é essa dupla poda e por que ela mudou a história? Que isso aqui está aqui já em 20 anos para cá. Mas essa transição da década de 70 e 80 até os anos 2000, e aí sim começou todo esse estudo. Conta para gente. Exatamente. Para falar que o vinho de inverno não é uma coisa solta, uma aventura, de 75 para cá, começou a se plantar mais viníferas, e a vinífera brasileira foi plantada essencialmente numa região chuvosa e úmida, que eu olhei, salvo anos de exceção, em Serra Gaúcha, é chuvoso. Então, a vitis vinífera começou mais por uma ação comercial, as vinícolas se modernizaram gradativamente, ficaram modernas, e começaram a se questionar sobre a produção de vinhos finos. E aí, a primeira que veio e que dominava essa revolução lá no Sul era a Cabernet Sauvignon, né? A criança nasce, a primeira coisa que ele aprende a falar é mamãe. O enófilo nasce, a primeira coisa que ele aprende a falar é Cabernet Sauvignon. No mundo inteiro, né? Que é a uva que é mais plástica. A rainha, todo lado. Então, o Brasil começa a vitis vinífera se aventurando em Cabernet Sauvignon na Serra Gaúcha. O último lugar do mundo para fazer Cabernet Sauvignon de qualidade. É uma uva que tem muita pirazina, que tem taninos verdes, e ela não precisa de um clima muito bom para fazer qualidade. Então, o vinho brasileiro dos anos 80, 90 é aquele vinho que tinha aspereza, eu estou falando de vinho brasileiro de uma forma geral. Sim. Ele tinha aspereza, não tinha tanino maduro na taça. E tanino maduro, tanino verde, ninguém merece. Nem passarinho come tanino verde. Tanino é uma defesa das frutas para evitar ataque de passarinho, antes que a semente fique viabilizada, né? Quem faz a dispersão de plantas, em maior parte dos casos, são os pássaros na natureza, né? Então, a uva, quando a semente dela não está madura, ela tem tanino verde, o passarinho não come. À medida que a semente fica madura, o tanino abaixa, aí ele pode comer. Então, se nem passarinho come uva verde, quem dá nós tomar vinho com tanino verde? E o Brasil estava fazendo isso. E aí todo mundo já havia investido também no enoturismo e nas vinícolas, e aí a conta veio para nós agrônomos. Então, isso que eu queria contextualizar, vinho de inverno é uma das formas de pagar a conta
que os agrônomos e os viticultores tinham para com a indústria vinícola brasileira. Fazer vinho bom é igual fazer prato bom. Ninguém faz esse queijo de qualidade se não tiver leite bom. Nenhum chefe de cozinha faz uma bela carne, um bom filé, se não tiver matéria-prima boa. Não adianta ter a magia, a alquimia do enólogo, a alquimia do chefe de cozinha, se não tiver matéria-prima. E o vinho brasileiro, o primeiro pecado dele era matéria-prima ruim. Tanino verde não dá vinho bom em nenhum lugar do mundo. A conta veio para pagar, nessa época, final dos anos 80, início dos anos 90, e cada um começou, da sua forma, a querer melhorar a qualidade da matéria-prima. O gaúcho foi para a campanha, mudou o sistema de condução, tirou a latada, pôs espaldeira, mudou o clone, pôs clone mais qualitativo, pôs porta-enxerto menos vigoroso, buscou mais sol. O catarinense saiu do Vale do Peixe e foi para os vinhos de altitude. Alguns foram buscar seca no Nordeste. E o que sobra para o Sudeste brasileiro? A viticultura caldense do folha de figo. Folha de figo é uma variedade de Ohio, da costa leste, né? Uma variedade rústica que chama Bordeaux. Lá na origem chamava Ives. Aqui no Brasil chama Bordeaux, no Cio, folha de figo aqui. Essa viticultura estava padecendo, já estava praticamente morta, infelizmente. E o que sobrou para o Sudeste? Eu era pesquisador da EPAMIG, em Caldas, na Estação Experimental de Viticultura e Enologia de Caldas, e morava em Poços de Caldas. E comecei a participar da SOAV. E eu vivia trabalhando com a viticultura, tentando soluções para a viticultura tradicional, mas eu já tinha o conceito de onde a gente precisava plantar videira para fazer qualidade, para melhorar o vinho do Sudeste brasileiro, ou para permitir uma revolução do vinho brasileiro. Eu já tinha o conceito, porque eu sou natural de Varginha, vivi em terras de café, passei minha infância e adolescência em fazendas de café, e tinha uma noção muito clara da importância do clima seco, do outono e inverno que reina nessas nossas regiões, para a cultura do café. E o que o café vem fazer nesse bate-papo tem tudo a ver. Tudo a ver. O que faz qualidade de café na questão climática faz qualidade do vinho também, Sim. que é a questão de maturação de polifenóis e de taninos. Bom, eu já tinha esse conceito, mas estava preocupado com outras coisas mais emergenciais e não tinha colocado nada em prática. Até que um dia, num jantar da SOAV, em 98... 98 foi o ano de nascimento do meu filho Pedro Olavo. Que legal. E quem assistiu o parto da minha esposa foi o Marcos Arruda Vieira, que tem fazenda de café em Três Corações. E na SOAV ele me encontrou, a gente já se conhecia, porque ele é o médico, né, que acompanhou o nascimento do Pedro Olavo, a gente já se conhecia e fiz um comentário, uma degustação comentada sobre vinhos da França. No final da degustação ele me procura e fala: Murilo, dá para fazer vinho fino em Três Corações? Eu falei: dá. Nossa, mãe. Dá. Se a gente inverter a época de colheita, Marcos. Chove muito em Três Corações, eu sou de Varginha, vizinha Três Corações, chove de novembro a março e a gente colhe uva naturalmente no Sudeste de novembro a março. Isso não faz vinho bom em lugar nenhum do mundo. Nós temos que colher na época que colhe o café, em julho. Então, em vez de podar a videira em agosto para colher em janeiro, nós vamos podar em janeiro para colher em agosto. Caramba. Ele falou: isso dá certo? Eu falei: não sei. Você já experimentou? Ele me perguntou. Eu falei: ainda não. Aí ele perguntou: o que está te faltando? Eu falei: está faltando eu achar um louco que acredita nessa história. Ele me apertou a mão e falou: você acabou de achar um. E abriu as portas da fazenda dele, Fazenda da Fé em Três Corações, ele e a família dele, para receber a investigação, que primeiro veio de uma ideia minha, custeada pelo Marcos Arruda, e depois as instituições de pesquisas apoiaram, né? A EPAMIG é parte íntegra e indissociável desse processo. Depois CNPq deu recursos, FAPEMIG deram recursos, mas quem começou a bancar essa história foi o Marcos Arruda, e eu sozinho indo lá, e depois com a minha equipe, que a gente começou a tentar imaginar. Bom, aí, hoje que está dando certo, a gente procura aparecer um tanto de pai, né, para um filho que é bonito, né? Sim. Aí o pessoal fala: mas Murilo, lá em 1700 o fulano já falava de podar 2 vezes. Esse negócio de dupla poda, o pessoal do Nordeste já faz. Desculpa.
Eu falo, gente, eu não inventei poda de videira, até brinco, né? Tem aquela anedota que foi quem inventou a poda foi um burro, né? Um animal que pastou umas ramas de videira, aí o ser humano observou que onde ele comeu o broto de videira, no ano seguinte ela brotou melhor, deu mais produção. Então quem inventou a poda, normalmente, foi um burro, né? E depois que o homem observou, o homem poda a videira do jeito que ele quer e para fins distintos. Eu usei da poda para um contexto maior. Sim. O que nós desenvolvemos aqui foi o protocolo para a produção de vinho de inverno, sim, que é o vinho de colheita na seca. Vinho de inverno não é porque é bom tomar vinho no inverno, não é o vinho para tomar no inverno. Vinho de inverno é porque a colheita é feita no inverno, que é quando a gente tem condição aqui no Sudeste brasileiro, exatamente igual ao que acontece na Europa, nas melhores regiões de vinho do mundo. E vamos aproveitar. Muito obrigado, meu querido, por toda essa narrativa. Pessoal, tá vendo minhas confrades, meus confrades? O vinho ele ganha outra dimensão quando ele deixa de ser apenas produto e passa a carregar uma assinatura de lugar. E Murilo está falando isso, porque talvez seja exatamente isso que faz com que as pessoas reflitam o porquê que a gente pode acreditar nos nossos sonhos. Isso está mudando o Brasil. A passagem do improviso para a identidade fez todo sentido. E o que hoje é uma responsabilidade, talvez seja a maior oportunidade do mundo do vinho na história do Brasil. E agora eu te faço o convite à reflexão. O consumidor brasileiro, ele já percebe o valor que existe por trás de uma origem bem construída em cima dos vinhos brasileiros? Pense com estratégia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência. História, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E quando o vinho encontra identidade, ele naturalmente encontra a mesa. E é na mesa que a técnica vira prazer, convivência e memória. Pessoal, é muito bacana quando a gente está com um técnico responsável como o Murilo aqui, porque a gente está falando que o vinho de verdade, ele não vive sozinho. Ele pede contexto, ele pede serviço, ele pede comida bem pensada e também pede experiência. E eu tive a oportunidade recentemente de estar no restaurante Carvalho Branco, aqui em Caldas, cidade vizinha de Poços de Caldas, e eu percebi ali exatamente isso, uma proposta onde o vinho, a cozinha, a paisagem e a hospitalidade, ela se conectam de uma forma muito clara. O menu da casa, por exemplo, ele nasce do encontro entre a terra, que é onde está sendo produzido os vinhos, o vinho e o gesto cuidadoso da cozinha, que dialoga muito bem com os rótulos da Estrada Real, com a paisagem da Mantiqueira. Murilo, em que momento que vocês perceberam que não bastava apenas produzir grandes vinhos, porque os vinhos são incríveis, mas que era preciso também construir experiência gastronômica que fosse coerente com esse nível de produto? A experiência gastronômica ela já fez parte da decisão de qual vinho fazer lá quando a gente teve os primeiros resultados da fazenda do Marcos Arruda, né? Então, quando a gente viu, no primeiro teste, que a primeira uva foi colhida em 2003, e foi feita uma parcela experimental, eu vi que ali a grande questão havia uma virada de chave, a grande questão foi resolvida. E é fácil. Vinho de qualidade tem 1000 contextos, 1000 formas de falar o que é vinho de qualidade. No caso de vinho de tinto, o primeiro fator de qualidade chama-se tanino maduro. E se esse tanino maduro está casado com frescor de acidez em equilíbrio, aí é o melhor dos mundos, né, Fábio? Sim. Porque você tem tanino áspero, não combina com tanto de
de prato, com tanto de refeição. Mas quando você tem tanino maduro e com frescor, com acidez, aí você pode se dar o luxo de ousar na gastronomia. Sim. Então a gente começou com a Vinícola Estrada Real, pertencente ao Marcos Arruda e à Vitácia, que é a minha empresa de mudas. Aí a gente viu que a gente precisava de um vinho para casar com a gastronomia de gordura de Minas Gerais. E a gente foi para o tinto. E o rótulo do nosso vinho Primeira Estrada é Matriz Santo Antônio, lá de Tiradentes. E a gente pensou na gastronomia de Tiradentes. O que tem de gordura para lambuzar a boca que precisa de um vinho com tanino maduro? Perfeito. É o leitão a pururuca, é a comida à base do porco, à base de molho, à base de bastante molho, bastante gordura mineira. Então a gente pegou a Syrah com níveis ótimos de maturação e de taninos maduros e resolvidos, casado com acidez que vem do frio das noites do sudeste brasileiro, da região cafeeira, e vamos casar isso com a gastronomia nossa, né? E de lá para cá, essa coisa tomou aí essas proporções, né? E aí o nosso restaurante, Carvalho Branco, Estrada Real, ele está focado em todos os tipos de vinho que a gente faz hoje, né? A gente cozinha para o nosso vinho. É o nosso vinho que manda na nossa cozinha. Então, ali você vai ter uma experiência desde de pratos mais leves, de peixes, de carnes brancas, até os vinhos tintos mais robustos e mais encorpados. É muito legal você falar isso, porque a gente está falando de vinhos de inverno, que instiga as pessoas, principalmente os apreciadores já antigos, por exemplo, os membros da Soave, os amigos da Soave, e outras confrarias. Aqui a confraria é uma experiência que a gente se une para o vinho de qualidade e a gente consegue entender o que é um vinho leve, um vinho de médio corpo, um vinho encorpado, essa adstringência, né, esse corpo do vinho e as propostas para cada prato. E quando você está falando do restaurante Carvalho Branco, tem realmente esse cardápio, o cardápio que está muito... E convido a você, vá, pesquisa depois o Google, o endereço direitinho, vá conhecer, porque realmente vale a pena cada experiência para que você compreenda esse movimento que o Murilo está falando aqui. Mas aí você está falando, por exemplo, da uva Syrah. Quando o Syrah clássico, ou um Chardonnay também, da Estrada Real, que eu tomei lá, eu tomei o branco, o rosé e o tinto. E quando eles estão bem pensados com os pratos, o que isso comunica lá para o consumidor sobre o vinho brasileiro? Eu quero saber, por exemplo, você falou assim, a identidade ela veio lá de Tiradentes por causa que essa gordura, o porco, o tanino, etc. Tal. Mas tem aquele sentimento, eu tenho certeza absoluta que tudo isso foi inspirado naquele sentimento. Cara, a hora que eu encontrei esse raio, entendi essa astringência, eu quero vender essa gastronomia, porque isso representa isso. Traz esse sentimento para a gente. O sentimento veio de interpretação da terra nossa, do clima nosso, né? De uma coisa que eu falo para todo mundo que está começando no mundo do vinho. Às vezes o sujeito fala assim, eu tenho dinheiro, eu não sou do ramo da viticultura, ganhei dinheiro na indústria ou na tecnologia de informação ou na medicina, ou ganhei dinheiro no café, eu quero investir no vinho. Eu passei em tal lugar, bebi um vinho, eu quero, por exemplo, um rosé de Grenache, porque ele bebeu um Grenache rosé na Provence, por exemplo. Aí eu falo sempre para eles, esquece, não queira fazer na tua terra o melhor vinho igual o melhor vinho que você tomou, mas queira fazer da tua terra aquilo de melhor que ela pode oferecer. Então, quando você entende clima, solo e condição de cada variedade que tem a videira, graças a Deus, tem uma dispersão genética enorme, você pode brincar mais com isso. O exemplo mais contundente do vinho de inverno é o que ele faz com o tanino da uva. Mas hoje a gente faz aqui, e nós temos no nosso cardápio da Vinícola Estrada Real, do nosso restaurante, desde os espumantes, a região de Poços de Caldas é ótima para espumantes. Nós fazemos espumante aqui que não deixam nada a desejar, os da Serra Gaúcha. Tem o Mirante do Vale, né, aqui em Grama, tem o nosso Carvalho Branco, tem a Casa Geraldo, tem vários espumantes na região e tem acidez e você não precisa fazer colheita de inverno. A gente colhe no verão Chardonnay com níveis compatíveis a menos álcool,
menos açúcar, consequentemente menos álcool e mais acidez. Então, você tem uma gastronomia local na base de entradas, de grelhados, de peixe, que você pode casar muito bem com os espumantes. Depois, a gente migra para os brancos de inverno, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Hoje, a gente tem gente trabalhando com Viognier, com Marsanne, com Chenin Blanc. E aí, você já tem vinhos brancos mais resolvidos, com mais precursores de aroma, que vão casar com outros pratos mais completos, que vão buscar queijos mais leves, que vão buscar massas, fruto do mar, né? E depois as diferentes leituras da Syrah, né? E as outras variedades. Hoje se produz Cabernet Franc no vinho de inverno, se produz Marcelin, se produz Tempranillo e várias outras cultivares. E depois o estado de maturação dela no campo. Se você colhe mais jovem, é um vinho Syrah menos complexo, mais despojado para o dia a dia. Você vai comer uma pizza, você vai casar aquilo com um churrasco, descompromissado, você vai com um Syrah leve, ele te acompanha o dia todo. À medida que você vai deixando a planta crescer mais, a uva mais madura, mais concentrada, você pode ir complexando o sabor dessa planta, pondo ela para conversar, a uva conversar com a barrica, aí você vai ter vinhos mais complexos que você vai precisar envelhecer em garrafa, aí você vai buscar esses pratos com mais molho, carnes mais pesadas, mais gordura, pratos mais sofisticados. Você está falando uma coisa muito legal e eu quero agora, para a gente finalizar esse bloco, eu quero falar uma coisa muito importante e muito séria. Você sabe que a gente está junto. Bom, eu, né, sou jovem no sentido do mundo do vinho, né? Eu estou há 24 anos. Você, né, meu professor aí. E a gente já se encontrou inúmeras vezes lá em Bento Gonçalves, em eventos da cidade de São Paulo, no Rio e tal. E eu já conheci o Brasil todo. Trabalhei em grandes importadoras, desde da Morandê, da Expand, depois passei por algumas outras. E sempre vi o mercado adaptado aos vinhos estrangeiros. E está tudo certo, porque são vinhos de altíssima qualidade. Hoje, Chile, Argentina, Portugal representa cerca de 70%, 80% ainda da comercialização de vinhos, de uvas viníferas no Brasil. Então, isso é a cultura sendo transformada. E vamos lembrar que vinho é uma bebida bíblica, né? Jesus transformou a água em vinho. Existe registro lá dos egípcios, dos gregos, né? Milhares de anos antes de Cristo, e passando depois para os navegantes. Aí tem toda a história da transformação e da evolução do vinho. E hoje, chegando aqui, a gente vai viver 100 anos, 120 anos. Quem quiçá... o que ainda vai ter de milhares de anos depois da gente, essa história ela vai continuar. Vamos trazer um pouquinho o bairrismo brasileiro, porque quando você vai lá na Itália, o cara chega lá na Itália e aí tem lá a comida autêntica italiana com vinhos italianos. O cara vai lá na França, os pratos franceses são deliciosos, fantásticos. O brasileiro quer ir lá, o que ele quer tomar? Vinho francês. Eu tenho amigos e donos de restaurantes, sommeliers, chefes de cozinha em todo o Brasil. Vamos despertar essa vontade para eles colocar lá o vinho brasileiro. Deixa todos os vinhos importados, mas na primeira folha, os vinhos brasileiros, para que a gente possa mostrar para o mundo a qualidade desses vinhos. O que você percebe que ainda pode ser feito, principalmente para quem duvida da força do vinho brasileiro, colocar a mão na consciência e a gente melhorar esse trabalho? Esse é um tema para vários programas, né? Boa, você vai voltar. Nós temos que fazer vários para discorrer esse tema com propriedade e fazer um meia-culpa também do setor vitícola, né? Sim. O brasileiro sempre teve, o brasileiro de 30 anos para cá, a minha geração de brasileiros que tinha poder aquisitivo para tomar bons vinhos tem preconceito com relação ao brasileiro. Isso é um fato. Isso não é pejorativo falar desse perfil do consumidor brasileiro, porque, como a gente mesmo disse, o vinho brasileiro dos anos 90 era ruim. Isso não é para acusar ninguém, era o que tinha para aquela época. A nova compreensão da viticultura brasileira, ela pega a força dos anos 2000 para cá. E agora o Brasil tem vinho novo. Agora, só que a gente precisa convencer o vinho brasileiro. Aí ele abrir a mente e falar, não, o que era ruim lá atrás não é mais. Eu fui fazer uma degustação na Faria Lima, em São Paulo, lá junto com os Faria Limer, onde tem poder aquisitivo, tem dinheiro e tem tomador de vinho importado bom, de boa qualidade. E eu falei para eles, eu fiz esse meia-culpa. Eu estou aqui para pedir desculpa para vocês da viticultura brasileira ter colocado tanino verde no teu copo. Mas eu quero, ao mesmo tempo, me redimir
com esse vinho Primeira Estrada Syrah, com maturação de tanino, com vinho que, às cegas, confunde muito vinho do Vale do Rhône Norte, das grandes apelações de São José, Hermitage, Cruz Hermitage, etc. Então, por favor, dispam-se do passado e provem isso aqui com abertura de espírito. E, no final da degustação, vocês me falem se eu estou falando lorota para vocês. Então, o que a gente tem que fazer... muitas vezes isso para muitas pessoas. Exatamente. E está todo mundo correndo atrás. O Brasil, a viticultura brasileira melhorou de A a Z. O vinho de inverno é um dos protagonistas atuais. É a mais recente fronteira do vinho de qualidade brasileiro. Saiu de Minas Gerais, nasceu lá na fazenda do Marcos Arruda. Hoje ela está no sul de Minas, hoje ela está no Cerrado, hoje ela está em São Paulo, está em Espírito Santo do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, ela está na Mogiana, ela está no Centro-Oeste, Brasília está fazendo vinhos excelentes, todos os anos usando a técnica que nós desenvolvemos em Minas Gerais. Então, Poços de Caldas é o berço do lado do consumo do vinho de inverno. Ele nasceu aqui, ele começou a ser experimentado na Soave, os primeiros testes. Hoje, Poços de Caldas, o setor gastronômico de Poços de Caldas, os bons restaurantes de Poços de Caldas, eu não vou citar nenhum para não correr o risco de esquecer algum, né? Mas os bons restaurantes de Poços de Caldas têm o vinho mineiro na carta, têm o vinho de inverno na carta. Ontem eu vi com enorme surpresa um dos melhores bares a vinho, o restaurante de Poços de Caldas, com toda a gama dos vinhos de inverno e com abertura de espírito para isso. Belo Horizonte tem um restaurante chamado 31, né, que é o código DDD da região belo-horizontina. Ele só serve comida mineira e só vinho de inverno mineiro. Né? Então, essas iniciativas, como você bem destacou, né, a gente tem que trabalhar cada vez mais. O trabalho é difícil. A gente tem que vencer o preconceito, mas eu acho que ele está mais fácil para gerações mais novas. Eu vejo os amigos do Pedro Olavo, meu filho, que tem 27 anos, que é o comercial da nossa vinícola, e que está dia a dia com os jovens da idade dele, e o Pedro Olavo mesmo fala: pai, esse preconceito que da tua geração tinha com vinho brasileiro não existe mais. O jovem da minha época, se você precisa falar para ele que o vinho era ruim, o vinho brasileiro era ruim, porque hoje ele está tomando isso, está achando louco de bom. Só que esse jovem, ele está entrando no mercado de trabalho agora, quando ele vai se estabelecer profissionalmente, ele vai ter mais acesso a vinhos melhores e eles vão entender que o vinho brasileiro, olha, eu falo isso sem medo de ser feliz e sem medo de errar. Às cegas, você põe vinho chileno, você põe vinho argentino, francês, e a gente bate em muitos deles, em vários eventos. Eu tenho inúmeras experiências disso. Eu tenho sócios na minha empresa franceses. Eu tenho 2 sócios franceses que são franceses, enraigados do mundo da viticultura, conhecem viticultura de qualidade e bebem só bons vinhos. E eles vêm aqui e levam vinho nosso Syrah e põem, prega peça nos franceses amigos dele, esconde o rótulo, o cara fala: nossa, isso aqui é um bom Hermitage. Aí ele tira o rótulo e fala: não, isso é meu vinho que eu faço com meus sócios lá no Brasil, no sul de Minas, com vinho de inverno. Então hoje nós temos condições, a coisa é simples, nós temos condições climáticas aqui de maio a agosto para fazer vinho de qualidade, ponto final. Isso não vai deixar de existir. Igual o café sul-mineiro é top, é café de qualidade, isso é uma verdade única do café, é de qualidade, ponto. E é a mesma para o vinho. Sim. Então, mercado de vinho, convencer, é o trabalho da segunda fase, da terceira fase do vinho de inverno. Ele veio, se testou, já se consagrou, e não sou eu só que estou falando, né? É o mercado. Os concursos, né? As medalhas que nós estamos ganhando o mundo afora, né? O ano passado, a maior nota alcançada por um vinho brasileiro no concurso Decanter foi o vinho do nosso sócio, amigo, parceiro Eduardo e a família lá do Maria de Três Pontas, 96 no Decanter, né? Sim. Isso aí é uma coisa extraordinária. Então, o vinho sul-mineiro, o vinho de inverno é bom, ponto final. Agora, a questão de mercado é um desafio, né? E a gente tem que falar, porque às vezes o cara que está entrando no mundo do vinho, o novo enófilo, ele tem essa coisa com o vinho chileno, e nada contra o vinho chileno tem de
de mamano a caducano, tem vinho barato, medíocre, vinho caro, excelente. Tem todo tipo de coisa. O vinho de inverno é caro, porque eu bebo um chileno muito mais barato. Aí, por que o vinho de inverno é tão caro? E eu falo, gente, não é. Vinho de inverno não é caro. Vinho bom com tanino concentrado é caro no mundo inteiro. E não vem falar para mim que tomou vinho bom na Europa a 2 euros. Isso é mentira. Você vai em qualquer vinho branco para começar a carta de um bom vinho. Em Bordeaux são 27 euros. E eu frequento a Europa todo ano, Itália, França, Espanha, e eu acompanho, eu sei preço de vinho. Você não bebe vinho bom comparável com os que nós fazemos aqui por menos de 25 euros, que vai dar o quê? R$150. Sim. Não é isso? Sim. R$150, o vinho de entrada brancos, nossa, eles estão a R$100. Então, a gente tem que comparar padrão de qualidade. Sim. Um vinho chileno de 25, 30, 40 reais é um vinho que a videira é hiperprodutiva, vai estar com tanino diluído, é um vinho que é medíocre. Então, a gente tem que comparar. O vinho chileno, para comparar com o nosso vinho, você pega um Gran Reserva Syrah, feito de vinho de inverno, não só o Primeira Estrada, qualquer outro. Ele está na faixa aí dos seus... Vamos falar, entre 175 e 250 reais, os Gran Reserva. Um vinho chileno com o mesmo nível de qualidade, ele vai chegar no mercado brasileiro a 400. Então, o vinho de inverno não é caro. Vinho concentrado, com concentração de precursores de aromas e sabores, é caro no mundo inteiro. E essa é uma caminhada que a gente está junto e a gente vai ter muita oportunidade de poder falar, porque realmente é uma cultura, não se muda do dia para a noite, e são passos firmes e consistentes e está no caminho certo, e pode ter certeza absoluta que você vai voltar aqui para a gente falar muito sobre isso, porque esse tema tem muito pano para manga. Minhas confreiras, meus confrades, quando o vinho e a gastronomia caminham juntos, a percepção ela muda de nível. Porque uma boa mesa ela não serve apenas comida e bebida, ela serve o repertório, a cultura e principalmente o sentimento de pertencimento. Agora, pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você já valorizou mais o que vinha de fora sem antes conhecer a excelência do que é nosso? Treine a sua mente para isso, tá bom? Vamos para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos, com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas. A propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares. E a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. Agora nós vamos falar de turismo, porque talvez uma das coisas mais bonitas de todo esse movimento seja justamente essa capacidade de transformar vinho em deslocamento, em visita, em paisagem, em experiência vivida. O vinho ele passa a ser o motivo de viagem. Isso muda tudo. Murilo, quando o senhor começou essa trajetória, imaginava que a dupla poda também ajudaria a criar uma nova rota de enoturismo no Brasil? Imaginava, sim, de uma certa forma, mas não tinha noção de que aconteceria tão rápido, né? E de forma tão intensa, né? A gente falou do preconceito sobre o vinho brasileiro e daí o gancho do turismo, do enoturismo, né? O turismo enogastronômico, é a forma de você levar a cada vez mais pessoas a quebrar esse preconceito, né? Então, é o caminho que todos nós do vinho de inverno, todo mundo que está entrando no vinho de inverno, se ainda não construiu o seu receptivo, o seu restaurante, o seu wine bar, está em vias de, ou está sentindo na pele a dificuldade de ter distância no mercado. Porque não adianta, como você mesmo disse, 80% do vinho que a gente toma, vinho de vinífera, é importado. Sim. E desses 80%, 50% é chileno. Sim.
precisa juntar a Argentina, Portugal, todo o resto do mundo para fazer a quantidade que o Chile importa. Sim. Né? E aqui, não entenda de forma alguma nenhuma aversão ao vinho chileno ou qualquer outro que seja. Sim. Sou aversamente contrário, intensamente contrário a qualquer tipo de retaliação ao vinho importado. O Brasil é um país aberto para a viticultura mundial. Tem que ser aberto para a nossa viticultura também, quando ela tiver qualidade. A gente não precisa de favor do consumidor. A gente precisa provar para o consumidor que o que era de um jeito, hoje é de outro jeito. A gente tem vinho de qualidade. O enoturismo é o caminho direto para as vinícolas, né? E isso faz um bem enorme, porque você pode ir na melhor delicatessen, no melhor empório, comprar um vinho de qualquer lugar do mundo, mas a experiência de estar no meio de um vinhedo, conversar com o viticultor, sentir como ele enxergou para chegar naquele vinho, qual o caminho que ele teve e com que ele está propondo para esse turismo chegar na mão dele, chegar na mesa dele, é muito enriquecedor, né? O turismo enogastronômico movimenta bilhões e bilhões mundo afora, né? E o Brasil está dentro disso. E aí é bacana a gente sentir essa experiência aqui perto da gente, né? É importante a gente lembrar de uma coisa. Se eu pegar a ponta de um compasso e colocar na cidade de São Gonçalo do Sapucaí e abrir as pernas desse compasso para um diâmetro de 300 quilômetros, a gente abriga dentro de 300 quilômetros São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Esses 3 estados representam um país de 82 milhões de habitantes. Você já parou para pensar nisso? Nossa, é muito. São 45 milhões de paulistas, 25 milhões de brasileiros, 22 milhões de mineiros, 17 milhões de cariocas. 82 milhões de pessoas a 300 quilômetros de distância, que não precisa tomar um avião, não precisa falar outro idioma e não precisa pagar em dólar. Estão aqui perto da gente. Tudo vizinho, um do lado do outro ali. E tem o vinho, mas pega de carona o café de qualidade, pega de carona o queijo de qualidade, pega de carona o azeite agora, as paisagens, a gastronomia mineira perto deles. Então, eu começo a ver no nosso restaurante tem um público muito bom, estamos muito contentes. Poços de Caldense nos frequentam muitas pessoas do interior de São Paulo, mas cada vez eu vejo mais grupos que vêm do Nordeste, que vêm do Sul, gente que sai da cidade do São Paulo para passar final de semana por aqui. Eu falo, você está vindo aqui? Onde mais? Eu estive em Andradas, eu visitei as vinícolas de Andrada, as vinícolas de Pinhal, eu visitei as vinícolas de São Gonçalo de Sapucaí, da Mogiana. Então, hoje já é destino turístico o vinho de inverno. E isso nunca vai deixar de ser, porque nós temos essa proximidade e essa riqueza de outras culturas, de outros sabores que estão fazendo a felicidade do nosso turista que vem na nossa região. Isso não tem... É só o começo, isso está longe de chegar no teto, né? Eu acho muito legal esse exercício que você colocou na prática dos turistas. E tem um outro detalhe também, porque a Vitácia também trabalha com frutas, né? Tem todo um estudo relacionado às frutas. Porque, na prática, o trabalho entre toda a rede, né, de vinícolas, as associações, os restaurantes, os hotéis e a própria imprensa, ela não só pode, como ela deve acelerar esse crescimento de uma forma mais profissional, porque ainda, às vezes, a pessoa, por desconhecer, por não saber, ela acaba publicando coisas erradas, falando... cada um defendendo o seu orçamento, a sua matemática que ela tem que fechar, isso... ele acaba não olha como toda uma situação mais macro, né? Que é o que as pessoas estão vindo de fora para vir aqui e viver isso como experiência. E o vinho, ele tem isso como destino. A pessoa, ela escolhe para onde ela vai. Antes dela comprar a passagem aérea, ela vai saber já qual é a vinícola que eu quero visitar, qual é a experiência que eu quero ter. Então, para a gente fechar esse bloco, quais são os movimentos que a gente pode passar para a equipe, né, de restaurantes, de hotéis, né, os empresários, os donos de empórios, de supermercado, para que nos próximos anos, e é uma caminhada, porque a gente não muda uma cultura do dia para a noite, né, tem que levar esse tempo,
o enoturismo dos vinhos de inverno se consolide cada vez mais como uma referência nacional e internacional. Eu li recentemente um dado que é impressionante. A região do Espírito Santo do Pinhal, e não só lá, o que eles chamam hoje, eles lá de Serra dos Encontros. Né? Tem 2 cidades mineiras, né? Albertina e Jacutinga, e 2 paulistas, Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio de Jardim. Dos pontos turísticos que estão na moda para serem visitados em 2026, dos 8 principais destinos do turismo do brasileiro, a região de Pinhal já está incluído. Então, o recado já foi dado. Agora, o que a gente pode fazer para frente? Né? Eu acho que precisa de um pouco de atenção. Ninguém quer favor para fazer isso, não. A gente tem que dar favor para a qualidade. Cada conta de cada restaurante, de cada empório, é o dono que sabe como fecha. Sim. Mas, pelo menos, um detalhe. Poços de Caldas agora vai estar bombardeada cada vez mais por pessoas de fora, né? As terras raras vão trazer empresas de fora, gente de fora, e o turismo já traz. O turista que viaja na Europa não vai na Rioja para tomar alvarinho, não vai na Rioja para tomar champanhe e nem para tomar Barolo. Mas isso é muito fácil para a gente entender aqui. O cara de fora que vem aqui, ele não vai ficar surpreso com o Carmenere chileno. Ele tem que ficar surpreso com o Syrah de Andradas, de Três Corações. Tem que ficar surpreso com um bom espumante da terra vulcânica. Então, é valorizar o que é nosso. Como nós já aprendemos a fazer isso com queijo, nós já aprendemos a fazer isso com o café. E por que não fazer isso com vinho? A hierarquia de apresentação de uma carta de vinhos no restaurante. Você não precisa favorecer vinho brasileiro só porque você é brasileiro. Você vai vender vinho bom e que tem margem para o cara do restaurante. Mas começa por mostrar o vinho brasileiro. Qual é o restaurante do mundo ou um francês que começa com vinho português na carta? Nunca. Isso é uma aberração. Então, isso se eu pudesse deixar um recado, é isso. Pode ter vinho do mundo inteiro na tua carta, mas você está em Poços de Caldas, você está em Belo Horizonte, você está em Pinhal, começa por mostrar o vinho da tua terra, que é, no mínimo, um sinal de cultura do dono do restaurante. Né? Eu tenho uma cultura local e eu a respeito. Ponto final. Simples assim. Simples como isso. Tá vendo, pessoal? O turismo ele cresce quando o território ele aprende a emocionar com consistência, porque o visitante ele até chega pela paisagem, pelas montanhas, mas ele só volta quando ele encontra verdade, aquela organização e principalmente a experiência que fica guardado na memória dele. Agora eu quero te provocar com mais uma pergunta. Você já entendeu o tamanho do ativo que tem nas mãos com o enoturismo do vinho? Guarda essa reflexão aí, tá bom? A gente vai para mais um rápido intervalo. Fica aí com a gente, é rapidinho. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E, claro, quando o turismo ele cresce com consistência, ele deixa um rastro econômico. E é nesse ponto que o vinho ele deixa de ser apenas cultura e ele passa a ser, então, desenvolvimento econômico. Murilo, para a gente fechar esse nosso ciclo, porque tudo que a gente falou até aqui, e a gente pulou várias etapas, tem muitos, a gente tem a Amprovin, por exemplo, né, que tem um trabalho histórico aí, berço, que está sediada em Caldas, mas tem representatividade das vinícolas em todas as regiões do Brasil. A gente falou de vinho, gastronomia, a gente falou turismo, tudo isso só revela o seu tamanho real de negócio, mas quando isso se transforma em emprego, em renda, em investimentos, em construções de marcas
e não apenas marcas, nome da marca, mas a marca territorial, o famoso terroir, né? E principalmente o desenvolvimento regional, a gente valorizar o queijo da nossa terra, né? O produto da nossa terra. Tem aqui em Poços de Caldas também uma empresa que está produzindo abacate, né? Que estão exportando abacate para a América Latina porque o nosso solo vulcânico aqui está conseguindo produzir esses produtos. Enfim, então, tudo isso, fica assim essa nítida sensação que o movimento dos vinhos de inverno ele já provou que isso é possível. Isso não tem mais passível, não é mais passível de discussão. Então, qual que é realmente o impacto econômico real desse movimento nas regiões onde você está vendo a construção lá, o vinhedo crescendo, porque isso leva um tempo, não é do dia para a noite, né? Isso são anos, e que os vinhos de inverno já se consolidaram. Esse é outro tema para mais um programa. Exato, mas vamos tentar resumir. Então, primeiro, falando da minha visão pessoal em cima disso, lá como pesquisador, né, o que nutre pesquisador, né, uma ideia vira um projeto de pesquisa, se ele dá bom resultado, ele vira um artigo científico. Né? No meu caso, sobre o vinho de inverno, eu publiquei artigo científico, mas o que eu preferi fazer com mais foco foram garrafas de vinho. Né? O Eduardo do Maria me procurou quando ele tinha saído de um infarto. O médico falou para ele, e ele repete isso sempre. Ele era bebedor de cerveja. O médico falou para ele, Eduardo, cerveja não faz mal, mas vinho faz bem. Diminui a cerveja, beba mais vinho. E ele ficou encantado com vinho, começou a tomar vinho, produtor agrícola de mão cheia, bom cafeicultor, etc. Me procurou e falou, Murilo, é verdade que faz um vinho de inverno agora, fica bacana, etc. Falei, beleza, prova esse vinho aqui. Porque eu preocupei lá na Epamig fazer pesquisa, publicar artigos, mas fazer vinhos de inverno para mostrar para as pessoas, colocar a ideia na prática, colocar a uva na garrafa. E eu tinha vinho de inverno, ele provou. O Eduardo não leu um artigo científico. Ele resolveu investir, bebendo o vinho de inverno que ele provou. É isso eu consigo fazer? E aí ele me perguntou assim, mas tudo bem, eu vou plantar uma videira, eu vou colher uva boba, e onde que eu vou fazer o vinho? Eu já tinha refeito uma vinícola experimental na Epamig de um tamanho maior para ser uma base incubadora de empresa. E toda viticultura de inverno da primeira geração, excetuando a Casa Geraldo, que já eram viticultores de 3 gerações, mas todos os outros, inclusive a poderosa Guaspari, a primeira vinificação foi feita na Epamig por nós. Porque eu já pensava na questão da economia, do dinheiro, não só do artigo científico. Como tornar isso prático? Primeiro, fazer uma região vitícola, são raríssimas pessoas que fazem, que constroem. E nós estamos construindo uma nova fronteira vitícola. Mas ela começou por esse primeiro passo. Eu pensei menos em artigo científico e mais na prática, onde fazer o vinho, a garrafa para a pessoa experimentar. Porque fazer uma nova região vitícola precisa de todo mundo. Precisa desde o agricultor no campo, e o agricultor que trabalha na uva, ele vai ganhar mais dinheiro do que o que trabalha em outras atividades, porque ela valoriza o ser humano, ele precisa saber podar, ele precisa saber enxertar, ele precisa saber desbrotar, ele ganha mais. Aí precisa do técnico agrícola, precisa do vendedor de insumos, precisa do vendedor de adubo, de vendedor de muda, precisa do arquiteto para fazer vinícola, precisa do laboratorista, precisa da gráfica para fazer rótulo, da garrafa, da rolha, precisa de todo mundo. Então, a viticultura em si já gera empregos no campo e na vinícola para uma imensa gama de profissionais, de formações distintas e de níveis de salários distintos. E é o que está acontecendo hoje, né? Nessa grande região. Agora, quando ela passa para atuar no eixo turismo, aí ela explode. Então, isso aí a gente não tem como falar qual que é o tamanho do negócio, né? Porque é muita cidade, são muitos lugares, é restaurante, é hotel, é o engraxate, é o posto de gasolina. O camareiro, o sommelier, o garçom, etc. Eu vou em muitos festivais de vinho de inverno, tem um de Goiás, tem um de Pinhal, tem o da Serra da Mantiqueira, tem um nosso aqui de Poços de Caldas. E eu vou nesses festivais, aí aparece gente que eu nunca vi,
E o cara falou, Murilo, você não me conhece, mas eu preciso tirar uma foto junto com você, porque você mudou minha vida sem me conhecer. Aí você vai, mas o que você faz? Eu sou garçom do restaurante, eu estava desempregado, estou dando risada, estou ganhando minha vida, estou feliz, eu devo isso a você. Então, é essa noção do que a gente vai representar para a região, e essa região ela é imensa. O vinho de inverno, ele é feito em Minas Gerais, ele é feito em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Centro-Oeste. Nenhuma região vitícola no mundo tem a capacidade de expansão como nós temos. Porque tem solos profundos, tem solos de encosta, tem água em abundância. O Brasil é a caixa d'água do mundo, de água boa, de qualidade, para agricultura e água potável. Ninguém consegue expandir o quanto a gente expande. E à medida que a gente expande nessa viticultura, ganha desde o lavrador que está no campo até a agência de turismo, a passagem aérea, ganha o hotel, ganha o restaurante. É uma economia em cascata gigantesca que a gente pode provocar para isso. Tá vendo, minhas confrades e confrades? O Murilo, ele recebeu, em 2025, o reconhecimento como o agrônomo do ano justamente por esse legado que transformou a viticultura nacional. E isso gera um impacto econômico, científico, territorial, emprego, renda, amplia o mercado, fortalece a exportação, consolida as experiências, educa o consumidor, acelera a profissionalização da cadeia. E isso faz com que os vinhos de inverno hoje realmente represente a economia regional brasileira de uma forma extraordinária. Como diria Milton Neves, que também faz parte da minha história do mundo vinho, porque eu tinha uma confraria em São Paulo e ele participava, e ele sabe disso, um dia eu vou entrevistar ele aqui. Estou diante do Pelé do vinho no Brasil. Nenhum setor cresce de forma sustentável sem organização, sem visão e sem compromisso coletivo. Porque o valor ele não nasce só da produção, ele nasce da capacidade de sustentar a excelência no tempo. Agora, pensa com calma. Quantos outros setores brasileiros poderiam avançar mais rápido se entendesse melhor o poder da união com propósito? Transforme isso também em atitude, tá bom? A gente vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro, direto da fonte. E, no fim das contas, toda transformação consistente ela precisa de visão, coragem e continuidade. Isso vale tanto para uma geração que inicia agora, atualmente, está entrando no mundo vinho, quanto para a geração que escolheu lá atrás transformar todo esse legado e hoje a gente está colhendo os frutos dessas responsabilidades. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui no Eno Experiências. Foi uma conversa muito importante. A gente condensou, mas a gente vai ter outras oportunidades, porque hoje a gente não falou apenas sobre o vinho, a gente falou sobre ciência, legado, mercado, hospitalidade, território, principalmente futuro e legado que a gente quer deixar para as próximas gerações. Eu quero deixar esse espaço final agora para você. Que mensagem que você gostaria de deixar para os produtores que estão começando agora, para os profissionais que acompanham esse movimento e principalmente para o consumidor brasileiro que ainda está descobrindo a força dos vinhos de inverno? Antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite. Foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês para falar sobre o vinho, sobre a nossa experiência. E se eu penso daqui para o futuro, né, eu penso o seguinte: tem muita coisa acontecendo de uma forma muito rápida. Entre a primeira muda que nós plantamos lá no Marcos Arruda em 2001 e a primeira indicação geográfica, que é um instrumento importante de valorização de uma região, a indicação geográfica sul de Minas, que abrange Três Corações, Boa Esperança, São Gonçalo de Sapucaí, essa região cafeeira, ela foi outorgada pelo INPI em 1 de fevereiro de 2025. Então, foram necessários apenas
24 anos para a gente validar uma técnica, validar a qualidade do vinho, engarrafar o vinho, montar uma região vitícola, montar uma marca coletiva vinho de inverno, criar uma associação nacional e ter uma IP. Estamos trabalhando a passos rápidos para a primeira DO. E ela vai ser no sul de Minas. Ai, que legal. Essa DO já está em fase de estruturação e ela vai sair entre 3 e 4 anos. Bom, o que é o futuro do vinho de inverno? O que é o futuro disso? Eu me espelho muito e tenho como exemplo a cultura do café. O café do sul de Minas, a maior região cafeeira do mundo, tem 1.800.000 hectares de café em Minas Gerais. No sul de Minas está a grande maioria. Teve época de um presidente da República queimar toda a safra do café do Brasil, né? Getúlio Vargas, por problema de mercado. O café teve altos e baixos, está aí firme e forte, cada vez mais sendo mais gourmetizado, e é uma cultura que todo brasileiro, mineiro deveria agradecer a existência do café, porque move economicamente toda uma região. Teve crises, teve altos, teve baixos, mas ele tem uma verdade. Como eu já disse, o café sul-mineiro é bom, ponto final. O vinho de inverno sul-mineiro e de outras regiões é bom, ponto final. Vai haver crises, vai haver momentos de dificuldade, alguns players vão desaparecer porque não fizeram a conta certa, porque não deu certo o negócio deles. E isso aí é um negócio como qualquer outro, né? Você pode investir, fazer excelente vinho, mas só isso não basta para você pagar suas contas. Você tem que ter atrativo comercial, você tem tudo isso. Mas o que eu penso, o vinho, assim como o café, o vinho nosso tem uma verdade. Ele é bom, ponto final. E nós vamos continuar crescendo e vamos evoluir. Ele vai alcançar maior notoriedade internacional, eu não tenho dúvida nenhuma disso, quando é uma questão de tempo. Tempo em duas escalas. Tempo do vinhedo no campo, videiras mais velhas com vinhos de maior qualidade, e tempo do vinho na garrafa, principalmente os tintos. Quanto mais tempo a gente tiver para deixar os nossos vinhos ficarem maduros, e a organização em cima de denominações de origens rigorosas, respeituosas da tradição local e da influência de clima e solo em cima do tipo de vinho, eu tenho certeza que maior a notoriedade vai ser desses vinhos. Eu, como diz um colega caldense, o João Paulo, eu aposto meus 2 dentes da frente que antes de eu morrer, nós vamos ter vinho de inverno nas mesas de Paris, Nova York, Tóquio e Londres. Escolha uma outra capital do teu gosto e me diga. Murilo, eu quero aqui fazer uma rápida homenagem. Eu sou Poços Caldense, então em nome de todo cidadão de Poços de Caldas. Meu pai nasceu em Caldas e infelizmente hoje está enterrado em Caldas. Eu vou falar em nome dos cidadãos de Caldas, em nome de todos eles, de Andradas, de toda a região. Muito obrigado pelo seu trabalho. Você merece um busto na nossa cidade. Imagina. E pode ter certeza absoluta, a gente vai honrar muito essa jornada. Obrigado de coração, e aqui essa mesa vai estar sempre à disposição. Eu preciso que você volte, porque foi muito pouco tempo para a quantidade de história que a gente tem para conversar. Volta sempre, tá bom? Voltarei, com certeza. Combinado. Essa homenagem eu gostaria de repartir com todas as pessoas do mundo de vinho que estão construindo essa nova realidade. Parabéns. Mas tem uma lá, do start inicial, que nunca pode ser esquecido, Marcos Arruda Vieira. Marcos Arruda. Um abraço ao Marcos. Um abraço, meu querido amigo Marcos Arruda, que eu também tenho o privilégio de conhecer, um querido amigo também. Tá vendo, confreiros e confrades? Que episódio importante, porque hoje nós falamos sobre vinho, gastronomia, turismo e economia da cidade, com um convidado que representa esse conhecimento, a continuidade e também um dos movimentos mais relevantes da nova vitivinicultura brasileira. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, siga também a Eno Experiências nas redes sociais. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal.